Descrição técnica do código de problema OBDII, válvula de controle de pressão de escape B presa aberto. O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, e geralmente se aplica a veículos OBDII equipados. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Dodge, Honda, Chevy, Ford, VW, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Um código armazenado P04A4 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito em uma das válvulas de controle da pressão de escape, regulador. A válvula B normalmente indica que o problema ocorreu no banco do motor, que não contém o cilindro número 1, mas os designs variam entre os fabricantes. Nesse caso, a válvula parece estar presa na posição aberta. Os reguladores de pressão de escape, também chamados de contrapressão, são usados em motores a gasolina e diesel turboalimentados. A operação da válvula de controle da contrapressão de escape geralmente é semelhante à do corpo do acelerador. Ele usa uma placa controlada eletronicamente para restringir o fluxo de exaustão, conforme determinado pelo PCM. Há também um sensor de posição da válvula de controle de contrapressão de escape ou um sensor de contrapressão de escape. A contrapressão de escape aumentada é usada para elevar a temperatura do motor e do líquido de arrefecimento do motor mais rapidamente. Isso pode ser especialmente útil em climas muito frios. Esta é uma visão geral básica e genérica da operação da válvula de pressão do pacote de escapamento. Verifique as especificações do veículo em questão antes de fazer quaisquer suposições. Quando o PCM detecta uma temperatura de entrada de ar frio que está abaixo de um limite mínimo, inicia a operação da válvula de contrapressão de exaustão e a mantém até que a temperatura do ar de entrada seja normalizada. A ativação do regulador da contrapressão de escape geralmente ocorre apenas uma vez a cada ciclo de ignição. A válvula de controle da contrapressão de exaustão foi projetada para estacionar na posição aberta, uma vez desativada pelo PCM. Se o PCM detectar que o regulador de contrapressão de exaustão não está na posição desejada, ou se o sensor de contrapressão de exaustão indicar que está fora de posição, um código P04A4 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá ser acesa. Qual é a gravidade deste DTC? Como a contrapressão de exaustão pode afetar as funções de controle climático e de dirigibilidade? Um código armazenado P04A4 deve ser tratado com um certo grau de urgência. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P04A4 podem incluir aquecimento atrasado do motor, parada do motor ou tropeço quando frio, desempenho diminuído do motor quando frio. Outros códigos de contrapressão de escape. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P04A4 podem incluir sensor de posição da válvula de controle de contrapressão de exaustão defeituoso, sensor de pressão de escape defeituoso, válvula de controle de pressão de exaustão com defeito, fiação aberta ou encurto em um dos circuitos da válvula de controle de pressão de exaustão. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P04A4? Uma fonte confiável de informações do veículo será necessária para diagnosticar um código P04A4. Outras ferramentas necessárias: um scanner de diagnóstico 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, um termômetro infravermelho com um ponteiro laser. Após uma inspeção visual cuidadosa da fiação e dos conectores relacionados ao sistema, localize a porta de diagnóstico do veículo, conecte o scanner à porta e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois podem ser úteis à medida que o diagnóstico prossegue. Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se o P04A4 retorna imediatamente. Se houver códigos de temperatura do ar de admissão ou códigos de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar o P04A4. Pesquise boletins de serviço técnico (TSB) que se aplicam ao veículo, códigos e sintomas em questão. Se você encontrar um que corresponda, provavelmente o ajudará bastante em seu diagnóstico. Se nenhum problema óbvio de fiação ou conector for descoberto, comece testando o sinal de tensão esperado na válvula de controle da pressão de escape com o DVOM. Pode ser necessário usar o scanner para simular uma condição de partida a frio e ativar o sistema de controle
controle de pressão de escape. Se o sinal de voltagem terra apropriado não for descoberto no conector da válvula de controle de pressão de exaustão, desconecte todos os controladores relacionados e use o DVOM para testar a resistência e continuidade de circuitos individuais. Os circuitos considerados não compatíveis devem ser reparados ou substituídos. Se o grau correto de tensão terra for descoberto na válvula de controle de pressão de exaustão, siga as recomendações do fabricante para testar a válvula de controle de pressão de exaustão, usando o DVOM. Se o teste de pinagem da válvula de controle da pressão de escape não corresponder às especificações do fabricante, ele deverá ser substituído. Se a válvula de controle de pressão de exaustão e os circuitos estiverem operacionais, teste o sensor de posição da válvula de controle de pressão de exaustão ou o sensor de pressão de exaustão, conforme aplicável, de acordo com as especificações do fabricante. Substitua os componentes com falha, conforme necessário. Você pode usar o termômetro infravermelho para obter uma leitura real da temperatura de exaustão. Se nenhuma exibição de dados do scanner estiver disponível, isso pode ser útil para determinar se a válvula de controle da pressão de escape está realmente funcionando ou não. Também pode detectar uma válvula que está presa na posição aberta ou fechada. Um catalisador ou silenciador com defeito não fará com que um código P04A4 seja armazenado.